O esfregão movia-se pelo chão em movimentos lentos e constantes, para frente e para trás, para frente e para trás. O homem que o empurrou já havia feito o mesmo movimento milhares de vezes antes. Seu nome era Marcus Cole e ele era zelador da estação orbital Verantis 7 há 6 anos. A estação era enorme. Flutuava no espaço como uma pequena cidade feita de metal e vidro. Dezenas de espécies exóticas percorriam seus corredores todos os dias. Eles vieram aqui para negociar, para fazer acordos que afetaram planetas inteiros. Verantis 7 era um dos lugares mais importantes da galáxia e Marcus limpava o chão. Um grupo de mercadores Torvani passou por ele. Eles eram seres altos, de pele azul e 4 braços. Eles falaram em voz alta sobre um contrato de transporte marítimo no valor de milhões de créditos. Nenhum deles olhou para Marcus. Para eles, ele nem estava lá. Ele era apenas parte da estação, como as paredes ou as luzes. Isso era normal. Sempre foi assim desde que os humanos ingressaram na Sociedade Galáctica, há 15 anos. A humanidade comemorou quando fez contato pela primeira vez com vida alienígena. Eles pensavam que estavam a entrar numa nova era de admiração e cooperação. Em vez disso, encontraram uma galáxia que era civilizada há 100 mil anos. Os humanos eram recém-chegados, primitivos. A tecnologia deles estava ridiculamente desatualizada. A história deles foi embaraçosamente curta. O planeta deles era pequeno e sem importância. As espécies poderosas do Conselho de Hegemonia debateram se deveriam permitir que os humanos se juntassem à sua civilização. No final, eles decidiram que os humanos poderiam ser úteis para uma coisa: mão de obra barata. Os humanos eram durões. Eles poderiam trabalhar muitas horas. Eles não reclamaram muito. E poderiam sobreviver em condições que matariam espécies mais delicadas. Assim, os humanos se espalharam pela galáxia como zeladores, estivadores, mineiros e empregados. Eles limparam a bagunça que pessoas importantes fizeram. Eles carregavam caixas que pessoas importantes precisavam ser transportadas. Eles consertavam máquinas que pessoas importantes não se davam ao trabalho de consertar sozinhas. Marcus entendeu tudo isso. Ele tinha ouvido os insultos inúmeras vezes. Macacos primitivos. Criaturas sujas. Verme. Os alienígenas disseram essas coisas abertamente, bem na frente dos trabalhadores humanos. Por que eles esconderiam seu desprezo? Não era como se os humanos importassem. Ele terminou de limpar o corredor e empurrou o carrinho para a próxima sessão. Um oficial Scariano caminhou em sua direção. O Scarian era uma espécie reptiliana com escamas verdes e olhos amarelos. Eles eram conhecidos em toda a galáxia como guerreiros ferozes. Este usava o uniforme da Guarda Galáctica, a força militar de elite que protegia a estação. O oficial não se afastou. Ele caminhou em frente, esperando que Marcus saísse do seu caminho. Marcus recuou contra a parede, puxando seu carrinho com ele. O Scarian passou sem sequer olhar para ele. Humano imundo, murmurou o oficial, eles não deveriam permitir sua espécie nas seções superiores. Marcus não disse nada. Seu rosto não mostrava nada. Ele simplesmente esperou até que o oficial fosse embora e continuou empurrando seu carrinho. Ele conhecia aquele oficial. Seu nome era Subcomandante Drevik. Ele tinha 43 anos. Ele tinha um vício em jogos de azar que escondia de seus superiores. Ele digitou seu código de segurança sempre usando o mesmo padrão de 4 dígitos, 7731. Ele estava tendo um caso com um oficial do Departamento de Comunicações. Sua rota de patrulha fazia passar pelos alojamentos do embaixador todas as noites exatamente às 9 horas. Marcus sabia de tudo isso porque Marcus assistia. Ele ouviu. Ele se lembrou. Ninguém prestou atenção ao zelador. Ninguém guardava suas palavras perto da equipe de limpeza. Ninguém percebeu quando o funcionário da manutenção ficou muito tempo em um corredor ou ficou perto demais de uma conversa. Por que eles fariam isso? Ele era apenas um humano. Os humanos mal eram inteligentes o suficiente para empurrar um esfregão. Durante 6 anos, Marcus passou seu esfregão por todas as seções da estação.
Ele conhecia o layout melhor do que os engenheiros que o construíram. Ele conhecia os horários das patrulhas melhor do que os chefes de segurança que os elaboravam. Ele conhecia a pessoa segredos finais de dezenas de alienígenas poderosos que nunca haviam olhado para seu rosto. Chegou ao deck de observação e começou a limpar as grandes janelas que davam para o espaço. A vista era linda. Estrelas queimavam na escuridão. Uma nebulosa distante pintou o vazio em tons de roxo e dourado. Os navios iam e vinham, transportando mercadorias e passageiros de milhares de mundos diferentes. Um grupo de oficiais da Guarda Galáctica estava próximo, conversando em voz baixa. Eles usavam uniformes pretos e prateados que os marcavam como os melhores soldados da galáxia. Cada um foi selecionado entre os melhores guerreiros de sua espécie. Cada um deles treinou durante anos em técnicas de combate, sistemas de armas e operações táticas. Marcos limpou a janela e ouviu. O comandante Vorado está impaciente, disse um deles. Ele era um catrani alto, de pele cinzenta e constituição pesada. O conselho ignora suas petições. Eles não se importam com as colônias externas. O que ele planeja fazer? Ao lado de outra, uma Torvani fêmea com manchas azuis escuras no rosto. Não sei, mas algo está por vir. Ele tem se reunido com oficiais de outros navios. Ele fala de mudança, de obrigar o conselho a ouvir. Marcos arquivou essa informação. Ele continuou limpando, movendo-se lentamente ao longo das janelas, ficando perto o suficiente para ouvir, mas nunca perto o suficiente para parecer suspeito. Nos dias seguintes, ele reuniu mais peças do quebra-cabeça. O comandante Vorat, o Scarian de maior patente na Guarda Galáctica, estava planejando algo. Armas eram movimentadas, soldados eram posicionados, mensagens eram enviadas através de canais criptografados. Marcos não relatou nada disso. Ele não tinha ninguém a quem relatar isso. Sua missão era simplesmente observar, esperar e estar pronto. Essas foram suas ordens. Essas sempre foram suas ordens. No 7º dia, aconteceu. Marcos estava limpando um corredor perto do átrio principal quando os alarmes começaram. Luzes vermelhas piscaram. As portas se fecharam em toda a estação. A voz artificial anunciou um bloqueio de emergência. Então o tiroteio começou. Ele ouviu gritos vindos do átrio. Ele ouviu o som de armas de energia disparando. Ele ouviu a voz do comandante Vorat ecoando pelos alto-falantes da estação. Atenção, cidadãos de Veranti 7. Esta estação está agora sob o controle da Guarda da Libertação. O corrupto Conselho de Hegemonia ignorou o sofrimento do nosso povo durante demasiado tempo. Hoje nós agimos. Todos os residentes permanecerão em seus locais atuais. Qualquer resistência será enfrentada com força letal. Mantemos mais de 3.000 reféns, incluindo embaixadores de 12 espécies. As nossas exigências serão transmitidas ao Conselho dentro de 1 hora. A transmissão terminou. Marcos estava no corredor, com o esfregão na mão, enquanto o caos irrompia ao seu redor. Os alienígenas correram em todas as direções, em pânico, gritando, tentando encontrar segurança. Soldados da guarda percorreram a estação, prendendo qualquer pessoa que encontrassem. Um esquadrão de 4 soldados entrou no corredor de Marcos. Eles o viram parado ali com seu carrinho de limpeza. Humano, o soldado líder, latiu. No chão, mãos atrás da cabeça. Marcos caiu de joelhos. Ele colocou as mãos atrás da cabeça. Ele manteve os olhos baixos, sua linguagem corporal submissa. Os soldados mal olharam para ele. Só um zelador, disse um deles, deixe-o. Ele não vale a pena. Eles seguiram em frente, em busca de alvos mais importantes. Marcos ficou de joelhos até eles irem embora. Então ele se levantou lentamente e olhou em volta. O corredor estava vazio. O bloqueio selou a maioria das portas. Mas Marcos conhecia outras maneiras de se movimentar pela estação. Túneis de manutenção, poços de ventilação, corredores de serviço que não apareciam nos mapas oficiais. Ele empurrou o carrinho até um armário próximo e entrou.
Ele fechou a porta e ficou parado na escuridão por um momento, pensando, 3.000 reféns, pelo menos 200 soldados da guarda leais a Vorat. Os sistemas de comunicação da estação seriam bloqueados. Nenhuma ajuda viria de fora, não há tempo. O conselho debateria e argumentaria com atraso, enquanto Varat ficou mais desesperado. Este não era problema de Marcos. Suas ordens eram observar e esperar. Ele não deveria agir. Ele não deveria se revelar. Mas Marcos pensou nas pessoas que tinha visto no atrium. Famílias, crianças, trabalhadores como ele, que não fizeram nada de errado. Eles morreriam se alguém não os ajudasse. Ele enfiou a mão no verso do cartão de limpeza e retirou um painel falso. Atrás havia um pequeno compartimento. Dentro do compartimento havia um chip de dados contendo os arquivos de sua missão em uma única fotografia. A fotografia mostrava uma mulher com uniforme militar. Ela tinha cabelos escuros e olhos gentis. Ele estava sorrindo para a câmera. No verso da fotografia, alguém havia escrito: "Continue humano, irmãozinho." Marcos olhou para a fotografia por um longo momento. Depois colocou-o de volta no compartimento junto com um chip de dados. Ele havia tomado sua decisão. Marcos Colli passou 6 anos sendo invisível. Ele havia aperfeiçoado a arte de não ser nada. Não sendo ninguém, sendo o homem que todos ignoravam. Agora ele usaria essa invisibilidade para um propósito diferente. Ele conhecia a estação. Ele conhecia o guarda. Ele conhecia suas fraquezas, seus padrões, seus pontos cegos. Ele sabia coisas que nenhum inimigo deveria saber, porque ninguém jamais o considerou uma ameaça. O comandante Vortat acabará de assumir o controle de uma das estações mais importantes da galáxia. Ele tinha 200 dos melhores soldados do espaço conhecidos sob seu comando. Ele tinha milhares de reféns e um plano que levou meses para ser elaborado. Mas ele também cometeu um erro. Ele havia ficado preso em uma estação com Marcos Colli. Marcos abriu a porta do armário e voltou para o corredor. Seu rosto estava calmo. Seus movimentos estavam relaxados. Para quem estava assistindo, ele era apenas um zelador fazendo seu trabalho. Mas por trás de seus olhos algo havia mudado. O homem que empurrou o esfregão havia sumido. Em seu lugar estava algo que havia sido criado há muito tempo em um planeta distante chamado Terra. Algo que foi forjado através de anos de treinamento e que teria quebrado a maioria dos humanos. Algo projetado exatamente para esse tipo de situação. Marcos pegou seu esfregão e começou a caminhar em direção aos túneis de manutenção. A caçada havia começado. O túnel de manutenção era escuro e estreito. A maioria das pessoas teria achado isso assustador. Marcos achou confortável. A escuridão era uma velha amiga. Ele se moveu pelo túnel sem fazer barulho. Seus pés encontraram os lugares certos para pisar sem que seus olhos precisassem ver. Essa era uma habilidade que ele aprendeu há muito tempo, em um lugar longe daqui. Enquanto caminhava, as lembranças lhe voltavam. Ele não tentou detê-los. Às vezes, para seguir em frente, era preciso olhar para trás. Marcos nasceu em um hospital militar nas montanhas do Colorado. Sua mãe morreu durante o parto. Seu pai foi listado como desconhecido. Ele não tinha família, nem conexões. Ninguém que sentiria falta dele se ele desaparecesse. Isso tornou perfeito para o programa. O projeto Cerberus foi a operação mais secreta da história da Terra. Tudo começou há 35 anos, quando a humanidade percebeu pela primeira vez que não estava sozinha no universo. Os governos da Terra detectaram sinais alienígenas. Eles tinham visto naves alienígenas em seu sistema solar. Eles sabiam que o contato estava chegando e sabiam que a humanidade não estava preparada. Alguns líderes queriam construir armas maiores. Outros queriam tentar a diplomacia. Mas um pequeno grupo de oficiais militares e de inteligência teve uma ideia diferente. Criariam um novo tipo de soldado, não um exército, mas um punhado de indivíduos perfeitos. Humanos que poderiam ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa e derrotar qualquer inimigo. Começaram com crianças, principalmente órfãos, bebês que não tinham ninguém para perguntar aonde iam.
As crianças foram criadas em instalações escondidas, longe do mundo. Eles receberam a melhor alimentação, os melhores cuidados médicos, a melhor educação e foram treinados. Marcos não conseguia se lembrar de uma época em que não estivesse treinando. Suas primeiras lembranças eram de escalar cordas, resolver quebra-cabeças e aprender a lutar. Por aos 5 anos, ele falava 4 línguas. Às 7, ele poderia desmontar e reconstruir a maioria das armas. Aos 10 anos, ele poderia matar um homem adulto com as próprias mãos. Mas o treinamento físico foi apenas parte disso. O programa também ensinou seus alunos a desaparecer, a se tornar invisível, a se misturar a qualquer ambiente e a ser quem eles precisassem ser. Um aluno pode passar meses aprendendo a ser um garçom perfeito, um mecânico ou um zelador. O objetivo era simples. Um agente da Cerberus deveria ser capaz de ir a qualquer lugar da galáxia sem que ninguém soubesse o que realmente era. Quando a humanidade finalmente fez contato oficial com civilizações alienígenas, os estudantes da Cerberus estavam prontos. Eles foram enviados para a galáxia um por um com simples histórias de capa. Eles se tornaram os humanos que os alienígenas esperavam ver. Trabalhadores, servos, operários, invisíveis e sem importância. As suas ordens eram observar e esperar, conhecer a galáxia, estudar as suas espécies, a sua política, as suas fraquezas. Prepare-se para o dia em que a Terra poderá precisar se defender contra inimigos que pensavam que os humanos nada mais eram do que macacos primitivos. Marcos foi designado para Verantis Sétima devido à sua importância. Embaixadores de dezenas de espécies passaram por esta estação. Segredos foram negociados aqui. Alianças foram feitas e quebradas. Se você quisesse entender a política galáctica, este era o lugar para estar. Durante 6 anos, ele fez exatamente o que foi treinado para fazer. Ele observou, ouviu, aprendeu e esperou. Mas hoje a espera acabou. Marcos saiu do túnel de manutenção e entrou em uma pequena sala de equipamentos. Ele verificou o ambiente cuidadosamente antes de passar para um terminal de computador. O terminal foi utilizado pela equipe de manutenção para monitorar os sistemas da estação. Não estava conectado à rede principal, o que significava que o pessoal de Vorat não o havia bloqueado. Ele puxou os sensores internos da estação. A maioria estava offline, mas alguns ainda funcionavam. Ele podia ver onde soldados da guarda estavam posicionados. Eles concentraram suas forças em 3 áreas: o átrio principal, o centro de comando e os quartéis dos embaixadores. Patrulhas menores percorreram os corredores da estação, em busca de alguém que tivesse escapado da batida inicial. Ele estudou os padrões. As patrulhas moviam-se em rotas previsíveis. Eles verificaram as mesmas áreas ao mesmo tempo. Este era um procedimento militar padrão e também uma fraqueza. Quando você sabia exatamente onde alguém estaria e quando ele estaria lá, você poderia evitá-lo ou encontrá-lo. Marcos saiu da sala de equipamentos e percorreu uma série de corredores de serviço. Essas passagens eram utilizadas pelos trabalhadores da manutenção para circular pela estação sem incomodar as pessoas importantes. Eram estreitos, mal iluminados e completamente ignorados pelo guarda. Ele parou quando ouviu vozes à frente. 2 soldados estavam parados num cruzamento, guardando uma porta. Além daquela porta, de acordo com seu mapa mental, havia uma seção de alojamentos da tripulação onde dezenas de trabalhadores da estação estavam presos. Marcos observou os soldados das sombras. Ambos eram Ketrani, a espécie de pele cinzenta conhecida por sua força e resistência. Eles carregavam rifles de energia e armaduras leves de guerra. Um deles parecia entediado. O outro parecia nervoso. O entediado era o perigoso. Ele estava calmo e confiante. Ele reagiria rapidamente se algo desse errado. O nervoso hesitaria. Ele buscaria orientação em seu parceiro. Marcos considerou suas opções. Ele não tinha armas. Seu carrinho de limpeza estava de volta aos corredores principais. Tudo o que ele tinha era o uniforme, as mãos e o treinamento. Isso seria suficiente. Ele foi até um armário próximo e encontrou o que precisava. Um pedaço de cabo elétrico e uma chave inglesa pesada. Não é o ideal, mas é útil.
Ele também encontrou uma lata de spray com solvente de limpeza. O rótulo alertava que o conteúdo era tóxico sinalado. Ele passou por um duto de ventilação até ficar diretamente acima dos dois soldados. Então ele esperou. A paciência era a arma mais importante. A maioria das pessoas falhou não porque falta habilidade, mas porque agiram muito rápido. 20 minutos se passaram. Os soldados mudaram de posição. Eles conversaram calmamente sobre suas famílias, suas casas, o dinheiro que lhes foi prometido por se juntarem à rebelião de Vorat. Eles não olharam para cima. Por que eles fariam isso? A ameaça viria dos corredores, não de cima. Marcos desceu pela grade de ventilação. Ele pousou primeiro no soldado nervoso, enfiando o joelho no pescoço do alienígena. O crânio desabou sem fazer barulho. Antes que o soldado pudesse reagir, Marcos borrifou o solvente de limpeza diretamente em seu rosto. O alienígena engasgou, inalando a fumaça tóxica. Seus olhos queimaram. Seus pulmões paralisaram. Ele tropeçou para trás, tentando erguer o rifle. Marcos bateu nele com a chave inglesa. 1, 2 vezes, o soldado caiu. A luta inteira durou menos de 4 segundos. Marcos verificou os dois soldados. Eles estavam vivos, mas inconscientes. Ele os puxou para um depósito próximo e amarrou suas mãos com o cabo elétrico. Então ele pegou um dos dispositivos de comunicação e escutou. O guarda usava canais criptografados, mas Marcos passará 6 anos aprendendo seus códigos. Ele entendia o suficiente para acompanhar suas conversas. As patrulhas estavam sendo redirecionadas. Os policiais estavam discutindo sobre a distribuição de suprimentos. E o comandante Vorad exigia atualizações sobre a busca por elementos de resistência. Eles sabiam que algo estava errado. Os soldados não estavam se apresentando a tempo. As comunicações estavam enfrentando dificuldades técnicas, mas não sabiam o que estava causando esses problemas. Eles culparam a falha do equipamento. Eles culparam o estresse da operação. Eles culparam um ao outro. Eles não culparam o zelador. Marcos seguiu em frente. Ele encontrou os controles das portas e abriu os alojamentos da tripulação. Lá dentro, ele encontrou 37 trabalhadores da estação amontoados de medo. Eles eram uma mistura de espécies, incluindo vários humanos. Quando viram Marcos, entraram em pânico. Por favor, implorou uma mulher Torvani. Não somos resistência. Somos apenas trabalhadores. Eu sei, Marcos disse calmamente. Os guardas lá fora estão inconscientes. Há um túnel de manutenção atrás das unidades de armazenamento de alimentos no convés 7. Ele leva ao compartimento de carga no nível inferior da estação. O guarda ainda não garantiu essa área. Você pode se esconder lá até que a ajuda chegue. Os trabalhadores olharam para ele confusos. Um dos humanos, um jovem que trabalhava na cozinha, deu um passo à frente. Quem é você? Ele perguntou. Ninguém, disse Marcos. Basta ir, rápida e silenciosamente. Fique nos túneis de manutenção. Evite os corredores principais. Ele não esperou que eles respondessem. Ele já estava se movendo para seu próximo alvo. Nas horas seguintes, Marcos percorreu a estação. Ele libertou trabalhadores presos. Ele desativou os soldados da guarda. Ele sabotou equipamentos de comunicação, fazendo com que parecessem problemas de funcionamento aleatórios. Ele nunca ficava em um lugar por tempo suficiente para ser visto claramente. Ele nunca deixou testemunhas que pudessem descrevê-lo. O guarda começou a perceber que algo estava errado. Os soldados desapareceram. Reféns escaparam. Os equipamentos falharam nos piores momentos possíveis, mas eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Seus inimigos deveriam estar fora da estação, e não dentro dela. As pessoas lá dentro eram reféns, trabalhadores, servos. Nenhum deles eram ameaças. O comandante Vorat recebeu relatório após relatório de problemas. Ele ficou com raiva. Ele acusou seus oficiais de incompetência. Ele exigiu que eles encontrassem a origem das interrupções.
Mas como você encontra um inimigo que não consegue ver? Como você luta contra alguém que conhece cada movimento seu antes de você executá-lo? Como você derrota um fantasma? Ele se classificou em uma pequena sala perto da seção de engenharia. Marcos fez uma pausa para descansar. Ele estava se movendo há 8 horas sem parar. Seu corpo estava cansado, mas sua mente estava clara. Ele libertou mais de 200 reféns e incapacitou 18 soldados. As comunicações do guarda foram comprometidas. Suas patrulhas estavam confusas. O moral deles estava começando a desmoronar, mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Ele verificou o dispositivo de comunicação que havia levado. O comandante Vorad acabará de fazer um anúncio para suas tropas. O conselho recusou suas exigências. Em resposta, Vorad executaria 10 reféns ao amanhecer, que ficava a 6 horas de distância. Se o conselho continuasse a recusar, ele executaria mais 10 a cada hora depois disso. Marcos olhou para a parede. Alguém havia escrito uma mensagem ali, uma escrita alienígena. Ele não conseguiu ler, mas reconheceu o símbolo no final. Foi uma oração a um dos antigos deuses do povo Torvani, uma oração por misericórdia. Mercy não fazia parte do treinamento de Marcos. O programa lhe ensinou muitas coisas, mas não isso. No entanto, ele pensou nos trabalhadores que salvou. Ele pensou no medo em seus olhos quando olharam para ele. Pensou na fotografia da irmã e nas palavras que ela escrevera no verso. Continue humano, irmãozinho. Ele se levantou e começou a planejar seu próximo movimento. O amanhecer estava chegando e, antes que chegasse, ele tinha muito trabalho a fazer. O medo é uma coisa estranha. Não precisa ver seu inimigo. Não precisa de provas. O medo só precisa de uma sombra, de um sussurro, de uma sensação de que algo está errado. E na estação orbital, Verrenta 7, o medo estava se espalhando pela Guarda Galáctica como uma doença. No escritório de segurança próximo ao átrio principal, o subcomandante Drevik discutia com outros 3 oficiais. A sala estava tensa, as vozes se elevavam, os ânimos estavam exaltados. 17 soldados, gritou Drevik, 17 dos nossos desapareceram nas últimas 10 horas. Isto não é falha do equipamento. Isto não é coincidência. Algo está nos caçando. O que você gostaria que fizéssemos? Respondeu uma oficial oscariana chamada Vetis. Procuramos em todos os corredores. Verificamos todos os quartos. Não encontramos nada. Então pesquise novamente, pesquise com mais afinco. Com que forças? O comandante Vorat retirou metade das nossas patrulhas para proteger os reféns. Estamos muito dispersos. Drevik bateu com o punho na mesa e depois se espalhou. Não perderei mais soldados para este fantasma. Nenhum deles ouviu o som suave vindo do duto de ventilação acima de suas cabeças. Nenhum deles viu o par de olhos observando através da grade de metal. Marcos estava ouvindo a discussão deles há 10 minutos. Ele aprendeu várias coisas úteis. A guarda caiu para menos de 180 soldados operacionais. Eles estavam concentrados em 3 locais. O centro de comando, onde Vorat dirigia as operações. O átrio principal, onde foi mantida a maioria dos reféns. E os aposentos do embaixador, onde eram mantidos os prisioneiros mais valiosos. Os corredores de ligação eram patrulhados, mas as patrulhas diminuíam à medida que os comandantes puxavam os soldados de volta às posições principais. O medo os estava deixando na defensiva. Eles estavam se agrupando por segurança. Isso era exatamente o que Marcos queria. Ele se moveu silenciosamente pelo sistema de ventilação até chegar a um cruzamento perto da enfermaria médica. Uma patrulha de 6 soldados estava estacionada lá. Guardando um grupo de reféns feridos, 6 era um número grande, mas Marcos tinha um plano. Ele foi até a sala de controle ambiental da estação. Era aqui que eram gerenciados o ar, a temperatura e a iluminação de toda a estação. 2 técnicos deveriam estar de plantão, mas foram feitos reféns horas atrás. A sala estava vazia. Marcos sentou-se no console principal.
Seus dedos se moviam pelos controles com velocidade prática. Ele não precisou invadir o sistema. Ele havia aprendido os códigos de acesso meses atrás, observando os funcionários da manutenção digitá-los. Eles nunca tinham notado o zelador limpando o chão atrás deles. Ele fez pequenas mudanças, mudanças sutis. A iluminação do corredor 7 piscaria exatamente 3 segundos a cada 4 minutos. A temperatura no setor 12 cairia lentamente durante a próxima hora. O sistema de reciclagem de ar emitia um clique suave perto da enfermaria médica. Essas mudanças não significavam nada por si só, mas para os soldados que já temiam um inimigo invisível, seriam aterrorizantes. Cada oscilação os faria pular. Cada som estranho os faria pegar suas armas. O medo os esgotaria. O medo os tornaria descuidados. Marcos deixou o ambiente ser sala de controle e seguiu em direção à ala médica. Ele passou por passagens que não apareciam em nenhum mapa oficial. Os trabalhadores da manutenção conheciam esses atalhos. Eles os usaram para evitar os movimentados corredores principais. O guarda nunca se preocupou em aprender sobre eles. Por que os soldados de elite se importariam com os caminhos usados pelos faxineiros? Ele parou quando ouviu passos à frente. Uma patrulha de 2 soldados se movia por um corredor de serviço. Eles caminharam lentamente, verificando cada sombra, pulando a cada barulho. Suas armas estavam levantadas e prontas. Estes não eram mais soldados descuidados. Estes eram soldados assustados. Soldados assustados cometeram erros, mas também atiraram primeiro e perguntaram depois. Marcos precisaria ter cuidado. Ele esperou até que eles passassem e continuou em direção à ala médica. Ele encontrou um lugar em um depósito com vista para a entrada principal. Daqui ele podia ver os 6 guardas e a porta que eles protegiam. Ele os estudou. 3 Catrani, 2 Carian, 1 Torvani. Eles estavam em uma formação compacta, observando todas as direções. Seus dispositivos de comunicação instalavam com a conversa nervosa de outras patrulhas. Eles estavam cansados e tensos. As luzes piscaram. Todos os 6 soldados giraram em direções diferentes. Armas levantadas. Um deles disparou contra uma sombra no canto. O raio de energia não atingiu nada além da parede. Os outros gritaram para ele segurar o fogo. Não foi nada, disse um dos Catrani. Apenas as luzes, acalme-se. Eu vi alguma coisa, insistiu o atirador. Houve movimento. Sempre há movimento. Estamos pulando no ar agora. Marcos esperou que eles se acalmassem. Então ele pegou um pequeno dispositivo que havia construído com peças recolhidas pela estação. Foi grosseiro, mas eficaz. Um simples gerador de ruído que poderia produzir sons em diferentes frequências. Ele disse isso para fazer um som suave de arranhar e rolou por um corredor lateral. Os arranhões ecoaram pela passagem vazia. O que é que foi isso? Um dos soldados sussurrou. Nada. Provavelmente um robô de manutenção. Os robôs foram todos desligados durante o bloqueio. Eles ouviram. Os arranhões continuaram. Parecia se aproximar mais do que desaparecer. Vá verificar. O soldado líder ordenou 2 de seu esquadrão. Manteremos posição aqui. Os 2 soldados avançaram pelo corredor. Armas prontas. Marcos os observou partir. Então ele se mudou. Ele caiu de um painel de acesso ao teto atrás dos 4 soldados restantes. Seus pés atingiram o chão silenciosamente. Antes que qualquer um deles pudesse se virar, ele atacou. O primeiro soldado caiu com um golpe preciso na base do crânio. O segundo virou bem a tempo de receber um jato de solvente químico no rosto. O terceiro ergueu a arma, mas Marcos já estava dentro de sua guarda, redirecionando o rifle para cima enquanto disparava. O tiro atingiu o teto. Marcos enfiou o cotovelo na garganta do soldado e tirou as pernas dele. O quarto soldado, o Torvani, teve tempo de gritar uma vez antes que a mão de Marcos se fechasse em seu pescoço. O grito foi interrompido. O soldado caiu no chão. 15 segundos.
4 soldados neutralizados. Marcos agiu rapidamente para lidar com os 2 soldados que tinham ido investigar o barulho. Eles ouviram o grito e correram de volta para a enfermaria. Eles dobraram a esquina com as armas levantadas e se depararam com um corredor vazio. Vazio, exceto por um esfregão de zelador encostado na parede. Eles hesitaram. Aquele momento de confusão era tudo o que Marcos precisava. Ele emergiu de uma porta atrás deles. 2 golpes rápidos e eles se juntaram aos companheiros no chão. Ele abriu a porta da enfermaria. Lá dentro, ele encontrou 43 reféns, incluindo vários feridos. Uma médica humana chamada Sarah Chen os estava tratando. Ela olhou para cima quando Marcos sentiu medo em seu rosto. Não tenha medo, disse Marcos. Eu vou tirar você daqui. Quem é você? Ela perguntou. Um amigo. Ele lhes deu instruções para um esconderijo seguro nos níveis mais baixos da estação. Ele havia preparado vários locais onde o guarda não pensaria em procurar. Os reféns se moveram rapidamente ajudando silenciosamente os feridos entre eles. O Dr. Shen foi o último a sair. Ela parou na porta e olhou para Marcos. Tratei de alguns dos soldados com quem você lutou, disse ela. Você poderia tê-los matado, mas eles estavam inconscientes. Marcos não disse nada. Por quê? Ela perguntou. Por que se conter? Por um longo momento, Marcos ficou em silêncio. Aí ele disse porque matar é fácil. Escolher não matar é difícil e passei a vida inteira fazendo o que é fácil. O médico assentiu lentamente. Boa sorte, ela disse. Seja o que for que você esteja planejando, boa sorte. Então ela se foi. Marcos continuou seu trabalho. Durante toda a noite ele percorreu a estação como um fantasma. Ele atacou patrulhas. Ele libertou reféns. Ele destruiu equipamentos. Ele não deixou rastros, exceto soldados inconscientes em salas vazias onde os prisioneiros deveriam estar. Quando Dawn se aproximou, o guarda estava um caos. Rumores se espalharam por suas fileiras. Alguns soldados sussurraram que havia toda uma equipe de assassinos a bordo. Outros afirmavam que era um ser único, algo não exatamente humano, algo que podia atravessar paredes e surgir das sombras. O comandante Vorat parou de descartar os relatórios. Ele havia perdido 60 soldados e mais de 1000 reféns. Suas comunicações seguras foram comprometidas. Suas patrulhas tinham medo de andar sozinhas pelos corredores. Nos aposentos do embaixador, uma mulher humana chamada Tenente Kira Voz estava sentada entre os reféns de alto valor. Ela era oficial de ligação humana da estação, um dos poucos humanos que ocupava qualquer posição real na sociedade galáctica. Ela tinha sido levada cativa com os embaixadores quando o golpe começou, mas tinha notado alguma coisa: o padrão dos ataques, a precisão, a forma como os atacantes pareciam saber exatamente onde e quando atacar. Isto não foi terrorismo aleatório. Esta foi uma guerra sistemática conduzida por alguém com perfeito conhecimento da estação, e Kira viu de relance, apenas uma vez, quando as luzes piscaram durante um resgate de reféns perto de sua localização. Uma breve olhada em uma figura se movendo pelas sombras, humana, masculina. Vestindo uniforme de manutenção. Ela reconheceu o uniforme. Ela passou por 100 humanos vestindo o mesmo uniforme sem nunca realmente vê-los. O zelador, era o zelador. Kira ficou imóvel, pensando no que isso significava. Em algum lugar nesta estação, um trabalhador de limpeza humano estava destruindo sozinho uma força militar de elite. Ela não sabia se sentia esperança ou terror, talvez ambos. No átrio principal, o comandante Varat ficou diante dos reféns restantes. Suas escamas estavam escuras de raiva. Seus olhos amarelos ardiam de fúria. Atrás dele, seus soldados sobreviventes formaram uma linha defensiva. Eles não estavam mais vasculhando os corredores. Eles estavam hospedados juntos. Cele todas as seções, Varat comandou. Todos os soldados para o átrio. Consolidamos nossas forças aqui. Não permitirei que meu pessoal seja morto um por um.
Comandante, um de seus oficiais disse cuidadosamente, se trouxermos todos aqui, não poderemos controlar o resto da estação. Eu não me importo com o resto da estação. Eu me preocupo em sobreviver o tempo suficiente para completar nossa missão. O Conselho responderá às nossas demandas. Eles não têm escolha, e quem quer que esteja nos atacando terá que se mostrar eventualmente. Ele se virou para olhar as centenas de reféns amontoados no centro do átrio. Famílias, trabalhadores, diplomatas, todos aterrorizados. Quando eles aparecerem, disse Varat calmamente, estaremos prontos. Na escuridão de um duto de ventilação com vista para o átrio, Marcos observava e escutava. Ele contou soldados. Ele estudou posições. Ele mediu distâncias e calculou ângulos. 200 soldados, milhares de reféns. Um homem contra um exército. As probabilidades eram interessantes. Marcos começou a planejar. O átrio principal do Veranti Sétima era um espaço enorme. Erguia-se em 4 níveis de altura, com varandas com vista para um andar central grande o suficiente para acomodar milhares de pessoas. Janelas de cristal cobriam as paredes superiores mostrando as estrelas além. Em circunstâncias normais, era um lugar lindo onde viajantes de todo o mundo da galáxia se reuniam para descansar e conversar. Agora era uma prisão. Quase 2.000 reféns estavam amontoados no chão frio. Eles foram cercados pelo que restava das forças do comandante Vorap. 173 soldados, todos armados, todos assustados, todos observando as sombras em busca de sinais do inimigo que os caçava há horas. Marcos estudou a cena de sua posição no sistema de ventilação. Ele passou a última hora percorrendo os espaços escondidos ao redor do átrio, mapeando posições de guarda, identificando rotas de fuga e se preparando para o que viria a seguir. A situação não era boa. Os soldados estavam muito próximos uns dos outros. Eles cobriram todos os ângulos. Qualquer ataque direto seria suicídio. E mesmo que Marcos os alcançasse, os reféns seriam apanhados no fogo cruzado. Ele precisava de uma abordagem diferente. Nas últimas 12 horas, ele desmontou a estação pedaço por pedaço, não destruindo-a, mas compreendendo-a. Cada sistema, cada ponto fraco, cada ponto de falha, os projetistas da estação incorporaram redundâncias em tudo, mas as redundâncias podiam ser exploradas como fraquezas. Marcos mudou-se para sua primeira posição, uma junção de energia no 3º nível. Ele o havia equipado horas atrás com componentes de um kit de manutenção. Um fio se cruzava e toda a rede de iluminação oriental ficaria escura. Ele verificou seu tempo. Tudo tinha que acontecer de uma vez. Ele mudou para uma segunda posição, um centro de circulação de ar próximo ao teto do átrio. Ele modificou os filtros para liberar uma fumaça espessa e inofensiva quando acionado. A fumaça não faria mal a ninguém, mas encheria o átrio em segundos. Terceira posição, os controles da antepara de emergência. Ele havia anulado as travas de segurança horas atrás, quando portas pesadas ativadas se fechariam em todo o átrio, dividindo o espaço em seções. Quarta posição, o sistema de alto-falantes. Ele havia gravado mensagens usando amostras de voz das comunicações do próprio comandante Vorat. No momento certo, essas mensagens causariam caos e confusão. Marcos voltou ao seu ponto de observação e respirou fundo. O que ele estava prestes a fazer era muito inteligente ou muito estúpido, provavelmente as duas coisas. Ele apertou o primeiro gatilho. As luzes no lado leste do átrio apagaram-se instantaneamente. Os soldados gritaram alarmados. As armas apontaram para a escuridão repentina. Os policiais gritavam ordens que ninguém conseguia ouvir devido ao barulho. Marcos apertou o segundo gatilho. Fumaça branca saiu do sistema de ventilação, enchendo o ar em segundos. A visibilidade caiu para quase nada. O átrio tornou-se um labirinto de névoa rodopiante e sombras confusas. Ele apertou o terceiro gatilho. Anteparas de emergência caíram do teto, dividindo o átrio em 8 seções separadas. Os soldados viram-se isolados uns dos outros, incapazes de ver os seus aliados ou inimigos. Ele apertou o quarto gatilho. A voz do comandante Vorat ecoou pelos alto-falantes. Volte para o centro de comando.
Todas as unidades recuem imediatamente. Estamos sob ataque. A voz era falsa, montada a partir de fragmentos de comunicações reais. Mas na fumaça e na escuridão, com as anteparas caindo e o caos por toda parte, ninguém conseguia perceber a diferença. Alguns soldados obedeceram à ordem, correndo em direção às saídas que levavam ao interior da estação. Outros ficaram, confusos sobre seguir ou manter a posição. A coesão da unidade entrou em colapso. A formação compacta que os protegia espalhou-se em pequenos grupos perdidos na neblina. Marcos se moveu. Ele caiu do sistema de ventilação na fumaça. Ele não conseguia ver mais do que alguns metros, mas não precisava. Ele havia memorizado perfeitamente o layout do átrio. Ele sabia onde ficava cada pilar, onde cada porta se abria, onde ficava cada sacada. E ele sabia onde estavam os soldados, os seus gritos assustados, os seus passos pesados, o estalar dos seus dispositivos de comunicação. Eles anunciaram suas posições tão claramente quanto sinalizadores. Ele encontrou o primeiro grupo. 3 soldados amontoados atrás de um pilar. Armas apontadas para nada. Eles nunca o viram chegando. Ele atacou rápido e silencioso, deixando todos os 3 inconscientes antes que pudessem disparar um tiro. O segundo grupo era maior, 7 soldados tentando forçar a abertura de uma porta de antepara. Marcos circulou atrás deles em meio à fumaça. Ele atacou do ponto cego deles, derrubando 2 antes que os outros percebessem que ele estava lá. Na confusão, um soldado disparou contra uma sombra e atingiu seu próprio aliado. Marcos terminou o resto em segundos. Ele continuou se movendo. Ele não estava mais lutando contra um exército. Ele estava lutando contra indivíduos assustados perdidos em uma tempestade. E um por um, ele os removeu da batalha. A fumaça começou a diminuir após 20 minutos. A essa altura, isso não importava mais. Quase metade dos soldados de Vorat estavam inconscientes ou incapacitados. O restante recuou para o centro de comando com seu líder, arrastando consigo os reféns de maior valor. O átrio estava silencioso agora. Os reféns piscaram no ar limpo, olhando em volta para o resultado. Dezenas de soldados da guarda estavam espalhados pelo chão, inconscientes, mas vivos. Entre eles, movendo-se através da neblina, como algo não muito real, estava uma figura com uniforme de manutenção. O tenente Kiravos o viu claramente pela primeira vez. Ele não era alto ou particularmente musculoso. Ele tinha cabelos castanhos comuns e feições comuns. Nada nele parecia especial ou perigoso. Mas ela o observou caminhar pelo átrio e viu o modo como ele se movia. Cada passo foi preciso. Cada movimento foi eficiente. Não houve desperdício de energia, nem incerteza. Ele se movia como alguém que sabia exatamente o que estava acontecendo e exatamente o que aconteceria a seguir. Este não era um homem. Esta era uma arma. Ela gritou para ele: ei, espere. Ele parou e se virou para ela. Seus olhos estavam calmos e frios. Os outros, disse ela, os reféns foram levados para o centro de comando. E eles? Eu vou pegá-los. Vorat tem um interruptor de homem morto. Ele o preparou para ventilar a atmosfera da estação. Se você tentar derrubá-lo, ele matará todos. Marcos assentiu lentamente. Eu sei. Então o que você vai fazer? Por um momento, algo brilhou por trás daqueles olhos frios, algo quase humano. Vou dar a ele uma escolha. Ele se virou e caminhou em direção ao centro de comando. Kiro observou partir, com o coração disparado. Ela serviu nesta estação por 3 anos. Ela tinha visto milhares de seres passarem por seus corredores. Soldados, diplomatas, comerciantes, criminosos. Ela nunca tinha visto ninguém assim. Ela se viu sussurrando uma oração que aprenderá quando criança na terra, uma oração por proteção. Ela não sabia se era pelos reféns ou pelo comandante Vorat, ou pelo homem estranho e quieto caminhando sozinho na escuridão, talvez por todos eles. O centro de comando estava localizado no núcleo central da estação. Era a sala mais segura do Veranti 7, projetada para sobreviver a danos catastróficos.
As paredes foram reforçadas. As portas eram à prova de explosão. Os sistemas internos controlavam tudo, desde suporte de vida até comunicações. O comandante Vorat se isolou lá dentro com 20 de seus soldados mais leais e 30 reféns de alto valor, incluindo vários embaixadores. Seu dedo pousou em um gatilho conectado aos sistemas de câmara de descompressão da estação. Uma pressão e todas as portas externas da estação abririam de uma só vez. Todos morreriam. O comandante ficou diante de uma tela de comunicação. Suas escamas escurecem de fúria e medo. Mostre-se, ele rugiu nos alto-falantes da estação. Eu sei que você pode me ouvir. Eu sei que você está aí. Apareça ou começarei a matar reféns agora mesmo. Silêncio. Você acha que pode me derrotar? Você acha que pode pegar a estação de volta? Matarei todos os seres vivos aqui antes de me render. Venha e me enfrente, covarde. Uma voz veio pelo interfone. Estava calmo e quieto. Eu estou aqui. Vorat girou em direção à porta principal. Lá fora, visível através da janela reforçada, estava uma única figura, um humano. Ele usava um uniforme de manutenção sujo e rasgado. Suas mãos estavam vazias. Ele não parecia um guerreiro ou soldado. Ele parecia o que deveria ser, um zelador. Você, Vorat, respirou. Ei, você é quem está destruindo minhas forças. Sim, um humano, um trabalhador de limpeza? A voz do comandante aumentou com descrença e raiva. Tenho 200 dos melhores soldados da galáxia, e eles foram espancados por vermes com um esfregão. Seus soldados não estão mortos, apenas inconscientes. Tentei não matar ninguém. Isto pareceu confundir Vorat mais do que qualquer outra coisa. Por quê? Teríamos matado você sem hesitação. Eu sei. Então por que mostrar misericórdia? Pela janela, Marcos encontrou os olhos do comandante. Como fui feito para matar, cada pessoa que deixo viver é uma escolha que faço de ser algo diferente. Vorat olhou para ele. Atrás do comandante, os reféns amontoavam-se aterrorizados. Os soldados agarraram suas armas. Todos estavam esperando para ver o que aconteceria a seguir. Você não pode passar por esta porta, disse Vorat, e mesmo que pudesse, acionarei o interruptor antes que você me alcance. Você não conseguiu nada. Desativei seu switch há 3 horas. O dedo de Vorat apertou o gatilho. Ele pressionou. Nada aconteceu. Ele apertou novamente. De novo. Nada. Enquanto seus soldados vasculhavam os corredores, Marcos continuou, eu estava religando os controles da câmara de descompressão. O switch não está mais conectado a nada. A balança do comandante ficou pálida. Ele agarrou uma das reféns, uma embaixadora Torvanin, e apontou uma arma para sua cabeça. Fique para trás. Eu vou matá-la. Você pode matá-la. Você pode matar todos eles. Mas então o quê? Sua revolução acabou. Seus soldados foram derrotados. O Conselho enviará forças para retomar esta estação. Você morrerá aqui e as queixas do seu povo serão esquecidas. É isso que você quer? O que eu quero é fazê-los ouvir. Então faça-os ouvir. Abaixe a arma. Render. Garantirei que sua mensagem chegue ao Conselho. As preocupações do seu povo serão ouvidas. A mão de Vorat tremeu. Por que você faria isso? Porque às vezes os inimigos se tornam aliados. Porque a misericórdia cria mais do que destruição. Porque prefiro construir algo do que demolir. O comandante ficou congelado. Sua arma pressionou a têmpora do embaixador. Seus soldados observavam, aguardando ordens. Os reféns mal respiravam. E Marcos esperou. Ele aprendeu muitas coisas em sua vida. Ele aprendeu a lutar, a matar, a sobreviver. Mas sua irmã lhe ensinou mais uma coisa. Nas cartas que ela escreveu para ele antes de morrer. As batalhas mais difíceis não são aquelas com violência. Às vezes você vence dando uma escolha ao seu inimigo.
O centro de comando estava em silêncio, exceto pelo zumbido suave das máquinas e pela respiração irregular dos reféns assustados. O comandante Vorat ficou paralisado. Sua arma ainda pressionada contra a cabeça do embaixador. Seus olhos amarelos se fixaram no humano do lado de fora da porta reforçada. Um momento se estendeu para outro. O universo parecia prender a respiração. Você está mentindo, Vorat disse finalmente. O conselho não negocia com terroristas. Eles não dão ouvidos às preocupações das espécies em extinção. Eles me destruirão e meu povo será esquecido. Talvez, Marcos respondeu pelo interfone, ou talvez não. Mas se você matar essas pessoas e morrer aqui hoje, sua causa termina com você. Se você se render, há uma chance, pequena. Mas uma chance é mais do que nada. Como posso saber se você manterá sua palavra? Você não sabe, mas você tem duas escolhas. Confie em mim ou morra aqui sem conseguir nada. Estou lhe dando uma terceira opção que você não tinha antes. A mão armada de Vorat tremeu. Atrás dele, seus soldados observavam com olhos incertos. Eles o seguiram porque acreditavam em sua causa. Eles acreditavam que estavam lutando pelo futuro do seu povo. Agora eles estavam em uma sala cercada por inimigos, sua revolução em ruínas, seu líder apontando uma arma para a cabeça de um refém. Não era assim que deveria terminar. Um dos soldados, um jovem Scarian chamado Terrix, baixou a arma. Comandante, disse ele calmamente, talvez devêssemos ouvir. Silêncio, Vorat rugiu. Senhor, nosso povo precisa de nós vivos. Se morrermos aqui, quem falará por eles? Quem se lembrará do que estávamos tentando fazer? Vorat virou-se sobre ele com raiva nos olhos, mas ele viu a mesma dúvida refletida nos rostos de seus outros soldados. Eles estavam cansados, assustados e começando a perceber que seu comandante os havia levado a uma situação sem um bom final. A arma vacilou. Marcos falou novamente, sua voz calma e firme. Eu sei por que você fez isso. Eu ouvi suas transmissões. Sua espécie está sendo expulsa de seus sistemas domésticos. Suas colônias estão morrendo. O Conselho ignora suas petições porque você não tem nada que eles queiram. Você sentiu que não tinha outra escolha. Você não sabe nada sobre nós, Vorat cuspiu. Eu sei o que é ser tratado como nada. Eu sei como é quando seres poderosos olham através de você como se você não existisse. Eu sou um humano. Limpamos o seu chão e transportamos o seu lixo. Você acha que eu não entendo o desespero? Algo mudou na expressão de Vorat. A raiva permaneceu, mas por trás dela Marcos podia ver exaustão, medo e, em algum lugar, profundamente enterrado, um leve lampejo de esperança. Você falaria por nós? Vorat perguntou, um humano. Direi ao conselho o que você disse aos seus soldados. Garantirei que suas queixas sejam registradas. Se eles ouvem está além do meu controle, mas sua voz será ouvida. Isso é tudo que posso prometer. O silêncio se estendeu. Segundos viraram minutos. Os reféns tremeram. Os soldados esperaram. Em Comandante Vorat, líder de uma revolução fracassada, estava na encruzilhada entre dois futuros. Finalmente, lentamente, ele baixou a arma. Estou confiando em você, ele disse. Se você me trair, meu fantasma irá assombrá-lo até o fim dos tempos. Se eu te trair, vou merecer. Vorat olhou para seus soldados. Afastem-se, todos vocês, acabou. Os soldados baixaram as armas. Alguns deles pareciam aliviados. Outros pareciam envergonhados. Todos pareciam perdidos, como crianças que de repente perceberam que estavam longe de casa e sem caminho de volta. Marcos caminhou até a porta do centro de comando. Estava trancado por dentro, selado pelos códigos de segurança do próprio Vorat. Ele poderia ter forçado a abertura. Ele havia preparado vários métodos para invadir a sala. Em vez disso, ele esperou. A porta se abriu com um silvo. O comandante Vorat estava do outro lado, com a arma no chão e as mãos ao lado do corpo.
Ele era quase 30 centímetros mais alto que Marcos. Suas escamas são de um verde profundo, seus olhos parecem ouro derretido. Ele comandou exércitos. Ele havia planejado a captura de uma das estações mais importantes da galáxia. Ele segurou milhares de vidas em suas mãos com garras e foi derrotado por um zelador. "O que é você?" Vorat perguntou baixinho. "Você não é apenas um faxineiro. Nenhum faxineiro poderia fazer o que você fez." "Eu sou o que meu mundo me fez", respondeu Marcos. "Assim como você é o que suas circunstâncias fizeram de você. Somos ambos produtos do desespero. As diferenças que tive mais tempo para preparar. E agora, o que acontece comigo? Agora você enfrenta a justiça. Você responderá pelos soldados feridos e pelo medo que causou, mas cumprirei minha promessa. A história do seu povo será ouvida." Vorat assentiu lentamente, então para surpresa de Marcos. O comandante fez algo que nenhum Skarian jamais havia feito a um humano antes. Ele abaixou a cabeça em um gesto de respeito. "Chamamos sua espécie de verme", disse Vorat. "Estávamos errados, seja lá o que você for, você não é um verme." Marcos não sorriu, não se vangloriou. Ele simplesmente acenou com a cabeça em reconhecimento e se afastou quando as forças de segurança de uma frota de resgate do Conselho finalmente abordaram a estação. A crise acabou. Nas horas que se seguiram, a história completa começou a surgir. O Conselho de Hegemonia descobriu que um único humano, um trabalhador de manutenção sem nenhum treinamento oficial de combate registrado, derrotou 200 soldados de elite da Guarda Galáctica e libertou quase 3.000 reféns sem matar um único combatente inimigo. A notícia se espalhou pela galáxia como um incêndio. Algumas espécies reagiram com medo. Se um humano pudesse fazer isso, o que 100 poderiam fazer? 1.000? Do que esses macacos primitivos eram realmente capazes? Outros reagiram com curiosidade. Os humanos foram dispensados por tanto tempo. Talvez fosse hora de eu olhar mais de perto para esses recém-chegados e para a Terra em instalações ocultas que não existiam oficialmente. Certos funcionários assistiram aos relatórios com uma satisfação silenciosa. O projeto Cerberus provou o seu valor. Os agentes adormecidos estavam prontos. Se a galáxia alguma vez ameaçasse a humanidade, aprenderia tarde demais o quão perigosas as espécies invisíveis poderiam ser. Mas Marcos não sabia de nada disso. Ele se sentou em uma pequena enfermaria, deixando a doutora Saracen tratar dos ferimentos que ele havia coletado durante os combates noturnos. Cortes, hematomas, uma costela quebrada. Nada sério, ele havia sobrevivido a coisas piores. "Você é notável", disse a doutora Shen enquanto colocava uma bandagem em volta do braço dele. "Você sabe disso, certo? O que você fez esta noite não deveria ter sido possível. Tive um bom treinamento, não é isso que quero dizer." Ela terminou o curativo e olhou para ele séria. "Você poderia ter matado todos eles. Teria sido mais fácil e rápido, mas você optou por não fazê-lo." "Por quê?" Marcos ficou quieto. Por um longo momento. Aí ele disse: "Quando eu era jovem, eu tinha uma irmã. Ela não fazia parte do programa. Ela era apenas uma garota normal que por acaso compartilhava do meu sangue. Ela me escreveu cartas, embora não devesse saber que eu existia. Ela me disse que nosso mundo já tinha assassinos suficientes. Ela me pediu para ser algo diferente." "O que aconteceu com ela?" "Ela morreu. Um acidente de carro. Nada dramático, apenas azar." Ele olhou para o chão. "A última coisa que ela me escreveu foi: continue humano, irmãozinho. Tenho tentado descobrir o que isso significa desde então." A doutora Shen não sabia o que dizer, então ela simplesmente colocou a mão no ombro dele por um momento antes de recuar. A tenente Kiravoz encontrou Marcos uma hora depois, sentado sozinho em uma sala de observação observando as estrelas. Ela sentou-se ao lado dele sem pedir permissão. "O conselho quer lhe dar uma medalha", disse ela. "Provavelmente várias medalhas e um título, talvez um planeta." "Não quero medalhas." Eu pensei: "O que você quer?" Marcos pensou sobre isso. Existe uma colônia mineira nos territórios exteriores.
Eles precisam de alguém para manter seus equipamentos. O salário é péssimo e o trabalho é chato. Kira olhou para ele. Você acabou de salvar milhares de vidas e humilhou a força militar mais poderosa da galáxia. E você quer consertar equipamentos de mineração? Quero ser invisível novamente. Quero empurrar um esfregão e limpar o chão e que ninguém olhe para mim 2 vezes. É nisso que sou bom. Você é bom em muito mais do que isso. Eu sei, esse é o problema. Kira ficou quieta por um tempo. Então ela fez a pergunta que estava queimando em sua mente desde que o viu caminhar pela primeira vez através da fumaça do átrio. Quem é você? Realmente? Marcos se virou para olhar para ela. Seus olhos estavam cansados, mas em paz. Eu sou Marcos Collie. Nasci no Colorado e cresci em uma instalação que não existe. Matei mais pessoas do que consigo contar e salvei mais pessoas do que consigo lembrar. Passei a maior parte da minha vida sendo nada e ninguém. E finalmente descobri que não ser ninguém não é um castigo. É uma escolha. Ele se levantou e olhou para as estrelas uma última vez. Adeus, tenente. Espero que nunca mais nos encontremos, por você e por mim. Então ele foi embora. 3 semanas depois, numa poeirenta colônia mineira no limite do espaço conhecido, um novo trabalhador de manutenção chegou num transporte de abastecimento. Ele era quieto e educado. Ele fez seu trabalho sem reclamar. Ele era reservado e não incomodava ninguém. Os mineiros mal o notaram. Ele era apenas mais um humano, fazendo o tipo de trabalho que os humanos sempre fizeram. Nada de especial, nada de importante. Mas às vezes, tarde da noite, ele ficava na janela de observação e observava os navios passando ao longe. Transportadores de carga, navios de passageiros, navios militares, cada um transportando pessoas com seus próprios medos, esperanças e sonhos. E ele pensaria em uma irmã que havia perdido e em uma escolha que havia feito e em uma galáxia que nunca mais se sentiria segura novamente. Porque o Conselho de Hegemonia finalmente percebeu a verdade. Os humanos não eram primitivos. Eles não eram vermes. Eles não eram trabalhadores inofensivos, capazes apenas para trabalho braçal. Eles eram algo muito mais perigoso. Eles foram pacientes. E agora, em 1000 mundos, em túneis de manutenção, cozinhas e compartimentos de carga, outros humanos invisíveis realizavam seu trabalho silencioso, observando, esperando, prontos. Marcos Collie pegou seu esfregão e começou a limpar o chão. Em algum lugar nos cantos escondidos da galáxia, outros zeladores fizeram o mesmo. E o universo prendeu a respiração.